Olá, eu sou Ana Nogueira, uma das curadoras do canal Locra. E hoje, quero que você respire fundo, porque o que está prestes a ouvir não é apenas mais uma história. É um chamado. Aqui, cada som importa. Cada detalhe esconde uma verdade. E cada minuto leva você mais fundo em um mundo onde nada, absolutamente nada, é o que parece. Se prepare para mergulhar numa jornada onde a memória falha, a cidade respira mistérios, e um único passo pode mudar tudo. Bem-vindo a Astra. Respire fundo e prepare-se, pois a cidade está esperando por você. A delegacia fervilhava com murmúrios e movimentos contidos, uma tensão que parecia impregnar até mesmo o ar reciclado daquele prédio desgastado. No centro da sala, o mapa recuperado no galpão dominava a atenção de todos. Pontos destacados com marcadores brilhantes formavam uma teia de possíveis locais de ataque, cada um representando uma ameaça iminente que deixava todos ali à beira de seus limites. Nero estava inclinado sobre a mesa, o maxilar travado enquanto seus olhos percorriam as anotações. Ele analisava os relatórios do último assassinato, as conexões cada vez mais nebulosas em sua mente. Ao lado, Maru se debruçava sobre os detalhes, examinando padrões que poderiam fornecer uma pista clara sobre o próximo movimento do grupo rebelde. Este ponto aqui, disse Maru, tocando o mapa em um local próximo à área alta da cidade. Sua voz carregava uma determinação que mascarava o cansaço. Faz sentido. É o próximo alvo lógico, dada a proximidade com o evento dos financiadores da Zenith. Nero assentiu, mas sua expressão permanecia carregada de dúvidas. Algo estava errado, e não era apenas a organização impecável dos rebeldes. Aquela precisão cirúrgica parecia conveniente demais. Cada nova peça que surgia encaixava-se perfeitamente em um quebra-cabeça que, de alguma forma, não fazia sentido completo. Ele relembrou a cena grotesca na mansão de Hector Malvani. Aquilo não era típico de rebeldes desorganizados. Era algo mais. É uma armadilha. Sua voz cortou o silêncio, carregada de convicção. Ele ergueu os olhos para Maru, que observava com a mesma intensidade. Eles sabem que estamos rastreando. Estão nos conduzindo como peças em um jogo. Maru cruzou os braços, mordendo o lábio inferior em um gesto inconsciente de preocupação. Mesmo que seja, precisamos investigar. Não temos escolha. Sua voz era firme, mas havia um peso ali, como se ela soubesse que estavam sendo empurrados para o abismo. Se estivermos certos, podemos salvar vidas. Nero não respondeu imediatamente. Seus olhos voltaram ao mapa, os dedos traçando um círculo ao redor do ponto que Maru havia destacado. Ele sabia que Maru estava certa. Não poderiam se dar ao luxo de hesitar. A pressão do comissário sobre eles era esmagadora, como uma sombra sempre presente. A morte de Malvani só havia intensificado a cobrança, mas também a desconfiança. O comissário, apesar de sua insistência em resultados, tinha uma clara resistência em oferecer qualquer suporte significativo. A pequena equipe tática que acompanharia a operação fora disponibilizada com relutância. Maru percebia que o problema não era ela. Era Nero. Havia algo no ex-soldado, ou talvez em sua ligação com a tecnologia Astra, que incomodava o comissário profundamente. Como se ele fosse uma ameaça latente, uma bomba-relógio caminhando em direção ao desconhecido. Enquanto a equipe se preparava, Maru olhou para Nero mais uma vez. Havia algo em sua postura, uma rigidez que ia além do cansaço. Ela sabia que ele estava lutando, não apenas contra os inimigos externos, mas também contra os internos. E, por mais que quisesse protegê-lo, havia um limite para o quanto poderia intervir. A batalha que Nero enfrentava era dele, e apenas dele. Vamos acabar com isso, disse Nero, a voz baixa, mas carregada de determinação. Maru assentiu, ajustando o coldre em seu cinto antes de se virar para a equipe. O som de botas ecoou pelo corredor enquanto eles se dirigiam para o veículo de transporte tático. A missão estava clara, mas o caminho à frente parecia cada vez mais nebuloso, como se as próprias sombras de Kaelis conspirassem para mantê-los no escuro. O crepúsculo tingia o horizonte com tons de fogo e cinzas, enquanto o grupo avançava com passos cautelosos em direção ao armazém indicado no mapa. O edifício, embora aparentemente abandonado, guardava um ar de vigilância silenciosa, como se fosse uma criatura adormecida à espera de intrusos. Cada som era amplificado naquele silêncio desconfortável, o estalo de uma bota sobre cascalho, o eco abafado da respiração controlada de Maru, e, para ela, algo mais. Nero murmurando novamente para si mesmo. Maru lançou um olhar rápido na direção dele, percebendo o contorno rígido de seus ombros. Ele falava baixo, com uma intensidade perturbadora,
como se respondendo a algo invisível. Talvez fosse Alice, a presença que ele insistia em descrever, a narradora cruel de sua tragédia interna, sempre ali, lançando sarcasmos como lâminas afiadas na mente já desgastada de Nero. Quando chegaram ao prédio, Nero ergueu a mão, sinalizando para que todos parassem. Ele falou, a voz firme, ainda que um pouco rouca, fiquem atentos. A arma em suas mãos parecia uma extensão dele, tão natural quanto seus próprios membros. Ele entrou primeiro, seguido por Maru e o restante da equipe. O interior do armazém era vasto e vazio, exceto por pilhas de caixas estrategicamente empilhadas. No centro do espaço, algo imediatamente capturou sua atenção, uma cadeira solitária, e nela, uma figura imóvel. Maru parou abruptamente, uma onda de gelo percorrendo sua espinha, isso é, uma armadilha. Exclamou, mas a advertência veio tarde demais. O som estridente de um alarme cortou o ar, seguido por uma explosão avassaladora que sacudiu o chão sob seus pés. A força da detonação os arremessou como bonecos de pano, e o espaço foi tomado por poeira, fumaça e o cheiro metálico de destruição. Quando Nero recobrou os sentidos, o som agudo em seus ouvidos quase o fez vacilar, mas a visão à sua frente foi ainda pior. Corpos mutilados e irreconhecíveis jaziam entre os escombros. Apenas ele e Maru pareciam ter escapado da morte certa. Saída. Precisamos sair agora. Ele gritou, a urgência transbordando em sua voz enquanto ajudava Maru a se erguer. Mas o destino tinha outros planos. Antes que pudessem avançar, figuras encapuzadas emergiram das sombras, armas erguidas e passos decididos. Eles bloquearam todas as saídas. O caos se instalou em um instante. Tiros romperam o ar, ricocheteando nas paredes e estilhaçando o que restava de ordem. Nero e Maru buscaram abrigo atrás de uma pilha de caixas, lutando para responder ao ataque. Temos que abrir caminho para a saída leste. Nero ordenou, recarregando a arma com movimentos rápidos e precisos. Maru assentiu, cobrindo-o enquanto ele se movia. Seus gestos eram quase coreografados, um reflexo da confiança mútua construída em batalhas anteriores. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos encapuzados avançou, segurando um dispositivo luminoso, um detonador. Nero entendeu o perigo num instante, o calor do medo misturando-se à adrenalina. Maru, comigo. Agora! Ele gritou, puxando-a para si. Com um salto desesperado, ele a protegeu enquanto uma nova explosão consumia o armazém. A detonação foi tão poderosa que o chão pareceu desabar sob eles. O impacto deixou ambos feridos, Nero com queimaduras nos braços e Maru com um corte profundo na testa, mas milagrosamente, ainda vivos. O silêncio que se seguiu à explosão parecia pesar sobre eles como uma neblina sufocante. Nero e Maru estavam encostados em uma pilha de destroços, suas respirações curtas e irregulares cortando o ar encharcado de poeira e fumaça. O chão ao redor era um caos de metal retorcido, pedaços de madeira carbonizados e as marcas indeléveis da destruição. Nero, sentado no chão, apoiou a cabeça na parede mais próxima. O sangue branco, peculiar à sua fisiologia do corpo astra, escorria lentamente de seu olho direito. Ele sentia o cansaço até nos ossos, mas algo mais o sustentava, um propósito inabalável. Maru, com a mão trêmula, segurava o pequeno dispositivo que havia recuperado de um dos rebeldes caídos. Seus olhos fixavam o objeto como se ele pudesse oferecer respostas imediatas, mas sua mente estava muito acelerada para processar tudo. Ainda assim, sua determinação a mantinha de pé. Nero, por outro lado, sentia o peso da culpa misturado à exaustão. Ele sabia que a missão fora uma armadilha desde o início, mas não havia imaginado o nível de organização e brutalidade que enfrentariam. A visão das figuras encapuzadas, os corpos desfigurados dos colegas e o olhar ácido de Alice, invisível para todos exceto para ele, pulsavam em sua mente como um eco incessante. Eles foram rápidos demais, organizados demais, murmurou Nero, limpando o sangue branco que escorria de seu olho direito. Isso não são apenas rebeldes. Há algo maior por trás disso. Maru sentou-se ao lado dele, ainda segurando o comunicador. Apesar das feridas visíveis em ambos, seus olhos brilhavam com uma determinação inquebrável. Esses códigos, ela disse, virando o dispositivo em suas mãos, não são amadores. Isso é trabalho de profissionais. Talvez até de alguém com acesso direto a Zenith. Pode haver um traidor no meio deles. Ou no nosso. Nero assentiu lentamente, embora sua mente estivesse em outro lugar. Alice continuava falando, com seu tom sarcástico e cruel, narrando os eventos como se ele fosse o protagonista de um espetáculo patético. Olha só, herói. Metade da equipe morta.
Uma cidade inteira em perigo. E você? Apenas um homem quebrado, correndo atrás de sombras. Que divertido. Ele apertou os punhos, lutando para ignorá-la. Precisamos decifrar essas mensagens, ele disse a Maru, tentando focar na realidade tangível. Isso pode ser a nossa chave para entender o que está realmente acontecendo. Não podemos confiar em mais ninguém na delegacia. Não com a forma como o comissário tem agido. Maru olhou para ele, compreendendo o que ele não dizia. Estavam cada vez mais isolados, cercados por inimigos visíveis e invisíveis. Vou levar isso para Lucy, ela disse, uma das poucas pessoas em quem ainda confiavam. Ela é discreta. Pode conseguir algo rápido. Nero apenas assentiu, enquanto seus olhos vagavam para a devastação ao redor. A missão foi um fracasso tático, mas sobreviveram. Isso, por si só, já era uma vitória em circunstâncias como aquelas. Enquanto os dois aguardavam os reforços, o som distante de sirenes anunciava que o mundo lá fora continuava girando, indiferente ao caos em que estavam mergulhados. Nero olhou para Maru mais uma vez, vendo nela força que o mantinha no caminho certo. Eles não vão parar, ele repetiu, sua voz firme, mesmo que sua expressão denunciasse a exaustão. Mas nós também não. Maru sorriu levemente, apesar da dor evidente. Então, vamos descobrir quem está puxando os fios dessa trama, ela disse, segurando o comunicador com força. E cortar esses fios de vez. O céu acima deles, tingido de cinza pela fumaça, parecia um reflexo do estado de suas almas, abaladas, mas ainda inteiras. E mesmo enquanto o mundo ao redor desmoronava, ambos sabiam que desistir nunca seria uma opção. A chuva insistia em cair, lavando as ruas da cidade com sua melodia constante, enquanto o carro se movia lentamente entre as sombras dos prédios altos. Dentro do veículo, o silêncio não era apenas ausência de palavras, mas uma presença palpável, carregada pelo peso dos eventos recentes. Nero, com o rosto virado para a janela, observava as gotas escorrendo pelo vidro como se tentasse encontrar nelas respostas para perguntas que ele sequer sabia como formular. Maru, no volante, manteve os olhos fixos na estrada. Mas a inquietação dele não lhe passou despercebida. Por fim, quebrou o silêncio, sua voz suave, mas firme. Você está quieto demais. O comentário pairou no ar, preenchendo o espaço que antes era ocupado apenas pelo som da chuva. Nero desviou o olhar para ela, seus olhos carregados de algo entre exaustão e dúvida. Ele hesitou antes de falar, como se pesar suas palavras fosse tão vital quanto respirá-las. Aquela explosão, começou ele, com a voz baixa. E tudo isso. Parece familiar de alguma forma. Como se eu já tivesse passado por algo assim antes. O senho de Maru se franziu, mas ela não disse nada de imediato. Sabia que tocar no passado de Nero era como andar sobre gelo fino. Ele não se lembrava de nada antes de ingressar na Força Especial, e cada pista, por menor que fosse, era uma chave potencial para destrancar segredos enterrados em sua mente. Talvez seja uma memória que está voltando, arriscou ela, tentando manter o tom neutro, embora soubesse o quão raras eram as vezes em que ele compartilhava algo sobre seus fragmentos de lembrança. Nero não respondeu. Em vez disso, voltou a olhar para a janela, o reflexo de seus olhos encontrando dele como um estranho à espreita em um espelho. O resto do caminho foi percorrido em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O pequeno dispositivo que Maru havia recuperado descansava no console entre eles, uma presença discreta, mas que parecia pesar mais a cada segundo. Nero sabia que aquele objeto poderia ser a chave para algo maior, uma verdade que os levaria ainda mais fundo nesse labirinto de traições, mas também, talvez, respostas sobre quem ele era e o que o conectava a tudo isso. Quando finalmente chegaram à delegacia, a chuva havia diminuído, mas o ar ainda estava carregado com umidade e tensão. O centro de comunicação aguardava como uma sentinela fria e impessoal, suas luzes artificiais lançando sombras nas paredes. Nero e Maru desceram do carro, cada passo ecoando no chão encharcado. Ao entrarem, Maru segurou o dispositivo com cuidado, como se carregasse um segredo prestes a explodir. Vamos descobrir o que mais está escondido por trás disso, disse ela, com determinação. Nero apenas assentiu, mas sua mente já estava longe, perdida na linha tênue entre o que ele sabia e o que temia lembrar. No centro de comunicação da delegacia, as telas piscavam com gráficos e códigos, lançando um brilho frio sobre Nero e Maru. Eles estavam analisando os dados fragmentados do dispositivo, mas o silêncio era tão opressivo quanto o clima lá fora. Antes que qualquer avanço pudesse ser feito, o som de passos, não, algo mais peculiar, ecoou pelo corredor de entrada.
Nero levantou o olhar para o som, suas sobrancelhas franzidas. Não eram passos regulares. Era um leve zumbido, como um motor elétrico ajustado para funcionar em completo silêncio. Em seguida, a figura emergiu da penumbra, flutuando como uma visão grotesca e fascinante. O homem, se é que podia ser chamado assim, era uma fusão inquietante de características. Seu corpo robusto exalava opulência, envolto em trajes que mais pareciam uma peça viva de seda pulsante, ajustando-se a cada movimento. Ele flutuava levemente acima do chão, sustentado por uma plataforma invisível que emitia um brilho quase imperceptível. O rosto era uma obra de ambiguidade, traços masculinos e femininos se mesclavam de maneira tão meticulosa que era impossível discernir onde terminava um e começava o outro. Seus lábios estavam repuxados em um sorriso que parecia tanto uma promessa quanto uma ameaça. Atrás dele, duas crianças, ou algo semelhante a crianças, o acompanhavam, vestidas em roupas tão impecáveis que pareciam bonecos perfeitos. Eles tinham a mesma expressão de vazio ensaiado, como se tivessem sido programados para obedecer. Detetives, que agradável surpresa finalmente conhecê-los pessoalmente, disse o homem, sua voz uma mistura curiosa de grave e melódico, cada palavra carregada de falsa cordialidade. Ele flutuou mais perto, ignorando os olhares desconfiados ao seu redor. Nero cruzou os braços, seu semblante inexpressivo, mas seus olhos eram lâminas afiadas cortando cada detalhe daquela figura. E quem exatamente temos o prazer de receber em nossa delegacia? Perguntou ele, a neutralidade em seu tom mascarando desagrado evidente. Ah, onde estão meus modos? O homem inclinou-se levemente, um gesto que deveria ser uma reverência, mas que parecia uma zombaria. Eu sou Lorcan Divera, representante, e diríamos, benfeitor ocasional, da Zenith. Ou como alguns me chamam, o guardião dos sonhos eternos. Ele sorriu, um lampejo de dentes tão perfeitamente alinhados que parecia artificial. E vocês devem ser Nero e Maru, os teimosos a quem devo agradecer por desenterrar algumas verdades inconvenientes. Maru deu um passo à frente, a mão descansando no coldre da arma. Inconvenientes para quem? Porque, até agora, as verdades que encontramos têm sido mortais para os alvos dessa tal imortalidade. Lorcan ergueu uma sobrancelha elegante, como se estivesse levemente divertido. Sempre tão dramáticos, vocês mortais de vida única. Suponho que não tenha sido fácil lidar com o que vocês chamam de consequências. Ele fez um gesto vago com a mão, os dedos adornados com anéis que brilhavam como estrelas. Por que está aqui? Cortou Nero, sua paciência claramente se esgotando. Lorcan suspirou teatralmente, inclinando a cabeça como se falasse com crianças teimosas. Estou aqui para lhes oferecer um aviso, uma oferta e um favor, nesta ordem. Primeiro, vocês estão mexendo em algo muito maior do que imaginam. Segundo, se entregarem o dispositivo agora, asseguro que seus esforços serão esquecidos e recompensados. Terceiro, posso garantir que nenhum de vocês terá que enfrentar consequências irreversíveis. Nero deu um passo à frente, ficando a poucos metros da figura flutuante. E se recusarmos? O sorriso de Lorcan alargou-se, mas dessa vez, havia algo feroz em seus olhos, uma ameaça mal contida. Ah, Nero, sempre tão destemido. Mas diga-me, quanto de você ainda pertence a si mesmo? Ou será que... Ele inclinou-se ligeiramente. O Astra já tomou mais do que está disposto a admitir? O ambiente ficou tenso, o zumbido da plataforma de Lorcan parecendo mais alto no silêncio carregado. Maru lançou um olhar rápido para Nero, percebendo a mandíbula dele apertada, mas sem quebrar o olhar com Lorcan. Você está no lugar errado, Lorcan, disse ela, sua voz cortante. Não nos compramos. E também não aceitamos favores de carrascos disfarçados de benfeitores. O sorriso de Lorcan desapareceu tão rápido quanto veio. Ele flutuou para trás, os garotinhos a seus lados movendo-se como sombras. Então, vou deixar o aviso mais claro, o caminho que estão trilhando não tem retorno. Vocês não estão apenas desafiando a Zenith. Estão desafiando o próprio conceito de poder eterno. Ele virou-se lentamente, flutuando em direção à saída. E, como sempre, quem desafia os deuses, aprende o peso da mortalidade. Com isso, ele desapareceu pelo corredor, deixando Nero e Maru envoltos em um silêncio mais pesado que nunca. Nero subiu ao terraço da delegacia, o som da chuva agora abafado pelo vento cortante que soprava sobre a cidade. Lá embaixo, as luzes cintilantes do trânsito misturavam-se com os reflexos molhados do asfalto, criando uma paisagem urbana caótica e hipnótica. Ele precisava de ar,
mas o peso do encontro com Lorcan parecia seguir-lhe como uma sombra. A brisa gelada era um alívio bem-vindo contra sua pele aquecida pelo tumulto interno. Mas ele sabia que não estava sozinho. Ele nunca estava. Finalmente, um pouco de privacidade. A voz cortante, ao mesmo tempo sedutora e ameaçadora, ecoou atrás dele. Ele não se virou imediatamente. Em vez disso, fechou os olhos, inspirando profundamente antes de abrir a boca. O que você quer agora, Alice? Você sabe o que eu quero, Nero. O som de seus passos, leves como se pisassem em névoa, aproximou-se. Quando ele finalmente se virou, lá estava ela, uma figura de beleza e desespero amalgamados. Alice tinha uma presença perturbadora. Seus cabelos longos e prateados dançavam levemente, mesmo na ausência de vento, como se cada fio tivesse vida própria. Seus olhos brilhavam com verde intenso, quase irreal, que parecia perfurar a alma de quem cruzasse seu olhar. Vestida com traje justo e preto, quase militar, ela parecia a encarnação de uma força incontrolável. Um sorriso tênue, mas afiado como uma lâmina, permanecia em seu rosto, mesmo quando seu olhar refletia algo mais profundo, uma fome insaciável. Você esteve quieto lá embaixo. Ela inclinou a cabeça, observando com interesse predatório. Lorcan mexeu com você, não foi? Ele tocou algo que você não quer encarar. Cale a boca. Nero apertou as mãos contra a grade do terraço, seu corpo tenso. Eu não preciso de seus joguinhos agora. Não são joguinhos. Alice se aproximou, seu tom calmo, mas suas palavras carregavam o peso de uma tempestade. Ele está certo, você sabe. Astra tomou muito mais de você do que está disposto a admitir. Você pode fingir que está no controle, mas... Ela riu suavemente, mas o som era vazio, quase cruel. Não há controle em alguém como você. Só ilusão. Nero fechou os olhos novamente, tentando ignorá-la, mas isso era impossível. Alice era parte dele, uma extensão de sua mente, ou talvez algo mais. Uma verdade que ele não queria encarar. Você não sabe do que está falando, murmurou ele, a voz carregada de raiva e resignação. Não? Alice deu um passo à frente, tão perto que Nero podia sentir uma ausência de calor, um frio quase antinatural. Eu sei tudo sobre você, Nero. Cada pensamento, cada medo, cada desejo. E é isso que você teme, não é? Que eu sou você. Que, no fundo, você é tão quebrado quanto eu. Nero a encarou, o maxilar apertado. Você é apenas uma projeção. Uma falha. Algo que eu vou superar. O sorriso de Alice se alargou, mas agora havia um tom de desdém em seus olhos. Superar? Oh, querido, eu sou a única coisa que te mantém de pé. Sem mim, você não teria força para enfrentar Lorcan, para enfrentar a Zenith, para enfrentar você mesmo. Ela girou lentamente, estendendo os braços como se mostrasse o mundo à sua volta. Olhe para tudo isso. O caos, as mentiras, os jogos de poder. Você acha que pode navegar por esse mar de loucura sem se afogar? Eu sou sua âncora, Nero. Mas, cuidado, âncoras também podem puxar para o fundo. Então por que não me deixa em paz? Ele deu um passo para trás, sua voz elevada, quebrando o silêncio do terraço. Porque eu quero mais, Nero. Pela primeira vez, o sorriso de Alice desapareceu, substituído por algo mais sombrio, mais urgente. Eu quero tudo. Seu corpo. Sua mente. Sua alma. Você e eu, completamente unidos. Então, e só então, você terá poder de verdade. O vento soprou mais forte, e por um instante, Nero sentiu como se estivesse à beira de um precipício, não apenas no terraço, mas dentro de si mesmo. Ele balançou a cabeça, apertando as têmporas com as mãos. Não vou ceder a você. Nunca. Alice inclinou-se para a frente, o sorriso voltando aos poucos, como uma sombra rastejante. Nunca é uma palavra tão bonita, Nero. Vamos ver quanto tempo ela dura. Com um último olhar penetrante, ela recuou para a escuridão de sua mente, deixando sozinho no terraço, o som da chuva agora ensurdecedor. O som da chuva cessou abruptamente. Ou talvez fosse sua mente que a havia bloqueado. Nero estava paralisado no terraço, tentando processar o turbilhão que Alice havia deixado em seu interior. Mas ela não estava disposta a dar-lhe trégua. De repente, como uma tempestade rompendo no silêncio, Alice surgiu novamente. Não andando, mas como um furacão de energia e presença. Seus cabelos prateados flutuavam em torno de seu rosto impecável, os olhos verdes brilhavam com intensidade quase intolerável,
e sua figura parecia envolver Nero em camadas de força e vulnerabilidade. Você não pode escapar de mim, Nero, disse ela, a voz como um sussurro que se enroscava em sua mente e ecoava por seu corpo. Antes que ele pudesse reagir, ela o envolveu em um abraço esmagador. Não havia calor no toque dela, apenas um peso sobrenatural que sugava o ar dos pulmões de Nero, forçando-o a enfrentá-la. Ele tentou se afastar, mas a força dela era como aço moldado por sua própria resistência. Então, como um golpe final, ela pressionou os lábios nos dele. No instante do contato, a realidade de Nero explodiu. Sua mente foi engolida por um fogo ardente, uma dor tão intensa que parecia que cada célula em seu corpo estava sendo rasgada e costurada novamente. Memórias que ele nunca soubera que tinha irromperam como faíscas de um incêndio descontrolado. Ele viu uma família. Pequena, mas cheia de amor em um momento que parecia intocado pelo mundo cruel que o cercava. Ele era apenas uma criança, rindo ao lado de uma irmã mais nova que puxava sua mão com entusiasmo. Sua mãe cozinhava algo em uma cozinha modesta, e seu pai, por um instante, parecia um homem decente. Mas a cena mudou, tão rápido quanto começou. O som de tiros ecoou em sua mente como trovões. Central Park, Nova York. Capangas armados, seus rostos obscurecidos por máscaras, invadiram sua vida. Ele era pequeno, escondido atrás de um banco, enquanto via sua mãe ser abatida sem misericórdia. Sua irmã gritava, e seu pai? Ele estava ali, mas havia algo mais. Traição. Um acordo fracassado entre gangues rivais. Ele entendia agora, eles eram apenas vítimas colaterais de um mundo sem justiça. Outro salto, mais violento. Ele tinha 12 anos. Segurava uma faca. O sangue de seu pai escorria por suas mãos. Ele não conseguia lembrar as palavras que foram trocadas, apenas a raiva que consumia tudo. Quando os policiais chegaram, ele nem tentou fugir. Era o fim ou o começo, ele não sabia. As imagens continuaram. Uma sala fria. Um homem em uniforme militar. A promessa de que sua irmã seria cuidada se ele se juntasse aos Jaegers. Ele aceitou, um garoto quebrado e manipulável, buscando redenção em um sistema que só o usaria. Mas a promessa era mentira. Sua irmã? Onde ela estava? Ele não sabia. E então, o branco. Não mais memórias, mas um vazio absoluto. Ele estava em uma sala completamente branca, sem começo ou fim, sem som ou textura. Apenas ele e uma figura vestida de preto, o rosto escondido por sombras que pareciam vivas. A presença daquela figura era esmagadora, um peso indescritível que sufocava. Quem é você? Nero perguntou, mas sua voz soou estranha, como se ecoasse em sua própria mente. A figura não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz era fria e sem emoção, como se cada palavra fosse calculada com precisão cirúrgica. Sou o que resta. O erro que você nunca quis ver. O que isso significa? Nero deu um passo à frente, mas o chão parecia ceder sob seus pés, como se ele estivesse flutuando em um abismo sem fundo. Sua família. A figura inclinou a cabeça, como se observasse Nero com um interesse clínico. Foram eles que cometeram o erro. Um desvio no sistema de transferência. O que deveria salvá-los, destruiu-os. E você? Você é o resquício de um experimento fracassado. As palavras atingiram Nero como um soco no estômago. Ele queria gritar, negar, mas algo dentro de si sabia que aquilo era verdade. Ele tentou avançar novamente, mas a figura desapareceu, e o branco se transformou em uma cacofonia de imagens desconexas, rostos familiares, a risada de sua irmã, o som de sirenes e o brilho metálico de instrumentos cirúrgicos. Quando voltou a si, Nero estava ajoelhado no terraço, a chuva encharcando suas roupas. Sua respiração estava descompassada, e o gosto amargo da verdade queimava em sua garganta. Ele se levantou, com o olhar vazio, mas dentro dele algo novo começava a crescer, uma mistura de fúria e determinação. Alice reapareceu, mas dessa vez à distância, seu sorriso mais contido, como se observasse o impacto de sua manipulação. Agora você entende, Nero. Ela inclinou a cabeça, a voz quase gentil. Não há nada lá fora para você, apenas o que está aqui dentro. Não. Nero a encarou, os olhos queimando com uma intensidade renovada. Eu vou descobrir a verdade. E quando eu fizer, você também vai cair. Alice riu suavemente, mas não respondeu. Ela desapareceu como uma sombra, deixando Nero sozinho sob o céu tempestuoso. A chuva tamborilava no para-brisa do carro de Nero, o som transformado em uma sinfonia constante que mal conseguia abafar a tempestade em sua mente.
Ele dirigia sem destino, as mãos apertando o volante como se tentasse conter o caos que o consumia. A cidade se desenrolava diante dele em flashes de luzes neon e sombras profundas, uma tapeçaria viva que parecia refletir o turbilhão dentro de si. Alice estava no banco do passageiro, ou pelo menos era onde ele a via. Ela estava recostada, pernas cruzadas, com um sorriso irônico brincando em seus lábios. Você realmente sabe como dramatizar uma fuga, não sabe? Disse ela, olhando para as unhas como se estivesse entediada. Cala a boca, Alice. Nero murmurou, mas seu tom estava mais cansado do que irritado. Oh, mas por que eu faria isso? Ela inclinou a cabeça para ele, seus cabelos prateados brilhando sob o reflexo das luzes externas. Eu sou a única companhia que você tem agora. O único eco da verdade que você está tão desesperado para encontrar. Ele bufou, desviando o olhar. Mas mesmo enquanto dirigia, sabia que ela estava lá, uma presença constante e inescapável. Não me venha com essa. Você só está aqui para ferrar com minha cabeça. Alice riu, um som baixo e quase encantador, mas carregado de escárnio. Você está parcialmente certo. Eu sou o caos que você não pode evitar, Nero. Mas eu também sou a única coisa que está mantendo você inteiro agora. Pense nisso. Sem mim, quem te ajuda a lembrar? Quem te mantém lúcido enquanto esse mundo tenta te esmagar? Nero apertou os dentes. Ele sabia que havia verdade nas palavras dela, mas aceitá-las era outro assunto. Você acha que isso é ajuda? Mostrar memórias que eu preferia não ter? Forçar minha mente a explodir com imagens que nem sei se são reais? Ela observou com um olhar mais sério desta vez, os olhos verdes penetrando fundo nos dele. Isso não é sobre o que você prefere, Nero. É sobre o que você precisa. Você precisa saber quem você realmente é. Porque, vamos ser honestos, esse mundo lá fora não vai te dar uma segunda chance. Ele não vai cuidar de você. Se você não se lembrar de quem você é, alguém vai decidir por você. Ele engoliu em seco, o peso das palavras dela caindo sobre ele como chumbo. Apesar do tom manipulador, havia algo nela, uma espécie de brutalidade honesta, que ele não conseguia ignorar. O carro parou em um cruzamento, as luzes vermelhas refletindo na poça de água à frente. Nero descansou a cabeça contra o volante por um momento, sentindo o peso de sua exaustão mental e emocional. Por que eu? Ele murmurou. Por que você está aqui comigo? Por que não desaparece e me deixa lidar com isso sozinho? Alice suspirou dramaticamente, inclinando-se para perto. Ele pôde sentir a intensidade dela, como se fosse real. Porque, Nero, você e eu somos dois lados da mesma moeda. Você acha que pode fugir de mim, mas eu sou você. Tudo que você reprime, tudo que você teme, tudo que você tenta esquecer. Eu sou a soma de tudo isso. Ele a encarou, os olhos queimando de raiva e confusão. Então é isso? Eu estou condenado a ser perseguido por você? Alice sorriu, um sorriso lento e perigoso. Não condenado, Nero. Iluminado. Você vai descobrir que, no final, somos mais parecidos do que você gostaria de admitir. Mas até lá. Ela se recostou novamente, olhando pela janela. Continue dirigindo. Quem sabe para onde essa estrada vai te levar? Ele engatou a marcha, acelerando novamente. Talvez ela estivesse certa. Talvez ele estivesse apenas fugindo. Mas naquele momento, ele não sabia o que mais fazer. A cidade passava por ele como um borrão, e Alice continuava lá, uma presença inabalável, uma sombra e uma luz ao mesmo tempo. E, em algum lugar em seu interior, Nero sabia que a estrada que estava percorrendo não era apenas física. Era um caminho para a verdade, e, talvez, para sua própria destruição. E assim, o véu caiu só um pouco. O suficiente para revelar que a próxima revelação pode mudar tudo. E você sentiu isso, não sentiu? A história ainda está respirando, chamando por você. Se esse capítulo te prendeu, se te fez imaginar mais do que mostrou, então não esqueça de deixar o seu like. Ele ajuda essa história a alcançar quem também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal Locra e ative o sininho, porque o próximo capítulo chega mais rápido do que você imagina. E eu vou estar aqui, esperando por você, para continuar essa descida juntos. Até lá, não vire as costas para a escuridão.